Ficar ansioso por conta de qualquer acontecimento é normal de todo ser humano. A criança experimenta essa sensação, por exemplo, antes do primeiro dia de aula, antes de algum passeio que ela vai fazer com a turma. O problema é quando os sintomas da ansiedade se tornam além do limite, prejudicando a saúde da criança e até a qualidade de vida. É sobre isso que a gente conversa hoje com a psicóloga Sandra Bittencourt. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. É normal, em alguma fase, a criança já começar a pensar e ficar ansiosa com as coisas? A ansiedade faz parte da vida. Então, é normal que você fique ansioso diante de algo novo. Mas qual é a proporção? Tá certo? Porque a ansiedade, na verdade, ela é um leve estresse do sistema, né? Que te prepara para a ação, te prepara para fazer, te dá prontidão. A questão é que no nível de ansiedade patológico, o que acontece? Eu tenho medo do amanhã, eu entro no medo, não na precaução e assim por diante. Eu entro no medo do futuro, eu quero controlar, eu não tenho controle, porque na verdade ninguém tem controle nas questões externas da vida, não é? Por isso que é tão importante a criança desenvolver o autocontrole, e isso também é aprendido. Isso que eu ia te perguntar, como que a gente pode ajudar essa criança? Por exemplo, será que as crianças de hoje são mais ansiosas? É normal dela ou o ambiente, fatores podem fazer com que essa ansiedade aumente? Bom, a primeira dica, né, para a família como um todo é não seja ansioso. A criança, ela é praticamente uma esponja, ela está aprendendo o que é o mundo, o que é a vida, o que é o papai, como é a mamãe e assim por diante, como ela funciona. Eu tenho alguém ansioso no ambiente, eu tomo aquilo como um funcionamento, como eu devo me portar, como eu devo agir. Tá certo? Mas, por exemplo, uma família Essa é a primeira dica, sim, né? uma família com mais de um filho. Então, Sim. um só apresenta os sintomas. Qual que é a diferença dele para o outro, sendo que eles foram educados e convivem com as mesmas pessoas? Então, mas tem crianças que são mais sensíveis, tá certo? E hoje a gente vive numa escalada de correria sem fim. Criança precisa de tempo, criança precisa de paciência, criança precisa de diálogo, é fundamental. E muitas vezes os adultos, o qual ela olha e precisa sentir segurança nesses adultos, eles estão sempre correndo. E aí ela precisa sentir que os adultos estão no controle e que os adultos estão resolvendo as questões. De alguma forma ela olha e não sente que os adultos estão nessas condições, não é? E ela vai entrando no medo. E quais são esses sintomas que os pais começam a perceber? Tem algumas reações características? Sim, porque na verdade, além dessa questão psíquica, é através dos sintomas físicos que a criança apresenta, não é? Principalmente a questão da respiração, ela tem uma respiração alterada, porque todo o sistema e todo o controle emocional passa pela questão respiratória, né? Então a criança tem uma respiração curta e isso o cérebro vai entendendo que deve ter um perigo muito grande no ambiente e o cérebro começa a dar sinais, começa a dar impulsos, né, para a hipófise, para a suprarrenal e assim por diante. Então, a respiração é a primeira coisa, né? E daí a criança tem dificuldade, às vezes, na fala, não é? E como que a gente pode ajudar essa criança? Exatamente isso. Primeiro, vamos lá, cuidar da nossa própria ansiedade. Perceber que precisa de um outro ritmo de vida também. Criança precisa ter tempo, ela tem que ter tempo para comer, tempo para aprender a se trocar. Muitas vezes a criança tem, sei lá, às vezes 8, 9 anos, ela ainda é trocada, né? Porque precisa desse tempo para aprender as coisas e tal. E hoje todo mundo quer tudo para ontem. A mãe não percebe, fica, vamos filho, come logo, vamos, a gente está atrasado. Isso, né? Então, e tudo isso entra em processo de ansiedade. E aí, quando começa no fisiológico, aí eu corro para o médico, daí eu vou para a terapia e assim por diante. Mas tudo isso está inserido dentro do ambiente familiar. Tá certo. Obrigada, viu, Sandra? Autocontrole de Para todos. todos, né? Para uma melhor convivência e qualidade de vida. Para a criança poder se espelhar e ter uma referência.